E aí pessoal, bem-vindo ao seu canal Amigo Gringo. Eu acabo de assistir o debate entre Kamala Harris e Donald Trump e pensei, nossa, seria tão legal fazer um vídeo explicando a política, avaliando como os dois saíram do debate e depois ser xingado por todos vocês dos dois lados por algo que eu falei que você não concorda, e decidi fazer outra coisa. Em vez de fazer esse exercício chato, vamos fazer um exercício bem legal. Vamos aprender inglês do Donald Trump e da Kamala Harris. Separei 10 frases que os candidatos disseram que são gírias ou são expressões que talvez você não conheça e vou explicar hoje para vocês. Vamos lá! Primeiro, vamos ouvir o Trump criticar o plano econômico da Harris, fazendo uma referência a um livro que os americanos usaram para aprender a ler nos anos 50, 60. Vamos lá. She copied Biden's plan, and it's like 4 sentences, like run, spot, run. She doesn't have a plan. Take a look at her plan. Ele falou, ela copiou o plano do Biden e é só 4 frases, run, spot, run. Isso é uma referência a um livro didático do século XX nos Estados Unidos, realmente antes dos meus tempos, mas todo mundo conhece. Era Dick and Jane. Esse livro didático que você usa no primeiro ano da primeira série, quando você está aprendendo a ler, e todas as frases são bem simples. E uma frase famosa que todo mundo conhece, não sei como, mas todo americano sabe o que é. Run, spot, run. Corre, spot, corre. Spot sendo um nome muito comum de um cachorro. E era o cachorro do Dick e Jane. Então, o que ele está dizendo é que o plano econômico da Harris é muito simples, é muito básico e até parece um livro didático para quem está aprendendo a ler. Boa crítica pelo Trump. Ok, algo que tentou fazer a Harris no debate era dizer para todo mundo, olha, o Trump sempre está repetindo as mesmas coisas, sempre está mentindo, sempre está exagerando. E ela usa aqui um termo do futebol americano para explicar isso. Vamos ouvir. But I'm going to tell you, on this debate tonight, you're going to hear from the same old tired playbook, a bunch of lies, grievances, and name-calling. Vocês vão ouvir do mesmo velho playbook, que a tradução poderia ser o manual de instruções, mas realmente é um manual de jogadas, de planos, de estratégias no futebol americano. Então, se você usa o mesmo velho playbook, the same old playbook, você está sendo super repetitivo, super não criativo. Ok, quando os candidatos estavam falando do aborto, o Trump criticou o vice da Harris, dizendo que ele é realmente fora de si, out of it. Olha. And her vice presidential pick, which I think was a horrible pick, by the way, for our country, because he is really out of it. Então, out of it é uma frase que realmente significa que ele não entende nada do que está acontecendo, ou o que ele pensa é muito diferente do que a maioria dos americanos. E depois disso, ele fala que o Tim Walz está a favor de matar os bebês, um tipo de aborto pós-nascimento, que é obviamente uma dessas mentiras do Trump, mas é algo que ele repete muito. Então agora olha a Kamala Harris ainda falando do aborto, falando a frase que você sempre vai ouvir de quem é pró-escolha, ou pró-direito da mulher escolher ou não um aborto. The government and Donald Trump certainly should not be telling a woman what to do with her body. Isso é uma forma de dizer que o direito ao aborto é equivalente ao direito da mulher poder fazer o que ela quiser com o corpo. Você poderia concordar ou não, mas é a retórica do lado da Harris que acredita no direito a abortar um feto. Ainda falando do aborto, a Harris disse que o Trump assinaria uma lei que proibiria totalmente o aborto
no país inteiro. Tem que entender que nesse momento são os estados individuais que decidem. Então, a ideia do governo federal implementar uma proibição total é, no mínimo, controverso. E o Trump usa uma frase muito antiga e antes usada pelo Ronald Reagan. Escuta. Well, there she goes again. It's a lie. I'm not signing a ban, and there's no reason to sign a ban. Well, there she goes again. Lá vai ela de novo. O Reagan muito famosamente disse algo muito parecido a Jimmy Carter em 1980. Governor Reagan again, typically, is against such a proposal. Governor, there you go again. Eu não sei como as pessoas sabem e lembram dessas coisas, mas quando ele fala there she goes again, todo mundo vai lembrar there you go again, linha famosa do Reagan. Agora, algo que a Harris gosta de falar, como vocês talvez saibam, a Corte Suprema dos Estados Unidos decidiu que daqui para frente o presidente vai ter maior imunidade contra ser acusado de cometer crimes na Casa Branca. E a Kamala diz o seguinte: Understand what it would mean if Donald Trump were back in the White House with no guardrails. Entenda o que significaria se o Donald Trump estivesse na Casa Branca sem guardrails. O que é isso, guardrails? A tradução livre seria mais ou menos sem proteções, mas literalmente significa sem guarda-corpos. Ou seja, como se fosse uma estrada e o Trump é um carro dirigindo meio sem controle, ou seja, qualquer coisa poderia acontecer, ele seria totalmente incontrolável. Ok, agora o Trump usa um verbo bem comum nas falas políticas, no jornalismo político hoje em dia. Also, on Charlottesville, that story has been, as you would say, debunked. Desmentido, ok? E o Trump está falando que a Harris mencionou algo que já foi desmentido. Ok, agora Trump com insulto típico, você sabe que ele sempre está dizendo que é a pior coisa possível na história do mundo, ou a melhor economia na história dos Estados Unidos, tudo para ele é bem o melhor ou pior de todos os tempos. In my opinion, I think he's the worst president in the history of our country. She goes down as the worst vice president in the history of our country. Ok, o Biden é o pior presidente e depois ele fala que a Kamala goes down as the worst vice president. Goes down, a gente usa isso porque como parte da frase goes down in history, ou seja, é escrito na história, goes down in history, ou simplesmente goes down as the worst vice president. No próximo trecho, a Harris está reagindo a quando Trump negociou com o Talibã no Afeganistão e convidou o Talibã, que é uma organização que a gente considera terrorista, para Camp David. É uma casa onde o presidente podia descansar durante o fim de semana e às vezes convidar outros líderes, e já houve grandes negociações de diplomacia nesse lugar. E a Harris quer dizer, nossa, você não vai acreditar nisso, ele convidou terroristas para esse lugar sagrado na diplomacia americana. E como que ela fala? The negotiation involved the Taliban getting 5,000 Taliban terrorists released. And get this, the president at the time invited the Taliban to Camp David. Get this, get this. Tipo, veja só, veja só. Você pode usar get this quando algo realmente inacreditável aconteceu. Agora, a próxima frase do Trump, acho que tem uma palavra interessante e uma expressão interessante. This is a crooked administration and they're selling our country down the tubes. This is a crooked administration. Crooked, isso significa torta. É uma administração torta, é um governo torto. Só que crooked significa também desonesto. Okay? Vocês falam isso? Uma coisa torta pode ser uma coisa criminosa ou desonesta? Não sei. Essa é uma palavra comum, um pouco antiga, mas ainda pode usar.
He's a crooked cop. É policial desonesto, policial corrupto. And she's selling our country down the tubes. Está mandando o nosso país pelos tubos, sei lá, para o fundo do poço. A frase mais comum ainda seria, pouco diferente, seria it went down the tubes. É tipo quando algo dá totalmente errado. It went down the tubes. E finalmente, os dois tiveram minuto para falar algo ao final. E achei interessante, os dois começaram com a mesma palavra, que há 20, 30 anos atrás nunca teriam usado. E a palavra so. So I think you've heard tonight two very different visions for our country. So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that. Realmente não é lógico usar so, que significa tipo então ou portanto. Não faz muito sentido começar a falar algo com então, porque em teoria refere a algo que você acaba de falar. Mas em inglês, eu acho que como em português também, isso está virando mais comum. Todo mundo parece que hoje em dia começa as frases com so. Eu sou mais tradicional, eu estou em contra, mas fazer o quê? É o progresso. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal, a gente se vê no próximo vídeo.